Boa noite, eu sou Vanderlei e começa agora mais um Papo de Jogo de hoje, produzido pela Contratempos e exibido no Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai falar sobre um jogo de terror e, como todo mundo pode ver, tem uma máquina de escrever aqui na frente em homenagem ao jogo de hoje. E imagino que todo mundo já deve saber que jogo que é. A gente vai falar sobre Resident Evil. Pode rodar a vinheta. O jogo foi produzido por Shinji Mikami e estreou em 1996. Teve um grande sucesso de 33 milhões de cópias e ganhou alguns remakes para Nintendo e GameCube. O jogo tornou popular o gênero survival horror e deu início a uma grande série. Os dois personagens principais dessa série é Jill Valentine e Chris Redfield, que são os dois membros da Star. No primeiro jogo tu pode escolher com qual os dois tu quer ir, e consiste em matar os zumbis que tem dentro da mansão, alguns corvos, a aranha gigante e alguns hunters, que são armas biológicas do T-Vírus. Nesse jogo, a saúde é restaurada através de uso de sprays de primeiros socorros, ou com ervas medicinais. Das duas, as ervas são o meio mais comum, enquanto os sprays são escassos, mas restauram a saúde do personagem por completo. Existem 3 tipos de ervas medicinais no jogo: a erva verde, para o restabelecimento da saúde, a erva azul, que cura envenenamentos, e a erva vermelha, que não pode ser utilizada sozinha, tendo que ser misturada com a verde. Essa mistura do vermelho é equivalente a um spray. O jogador deve percorrer a mansão para obter os vários arquivos e itens que são essenciais para o progresso no jogo. Enquanto resolve enigmas pelo caminho, o jogador tem um espaço limitado para carregar itens e armas, e isso reforça a necessidade de se levar apenas o essencial, a fim de ter espaço para novos itens. Existem baús para armazenar qualquer item ou arma para uso posterior. Para poder salvar o jogo, o jogador tinha que ter uma fita de tinta para guardar os dados da jogabilidade, e usava a famosa máquina de escrever, que tem em todos, eu acho que em todos os outros jogos da franquia tem a máquina de escrever para poder guardar. Inclusive, nesse jogo, do Resident Evil 1, eu me lembro muito daquela cena, todo mundo, a cena clássica, que é o primeiro zumbi que aparece, que eu tomava um cagaço quando aquele zumbi aparecia comendo um cara ali. O Resident Evil 2 surgiu em 1998 e conta a história da cidade de Raccoon City, que as pessoas foram transformadas em zumbis pelo T-Vírus, e conta como protagonista o Leon e a Claire, que foram pra lá, o Leon é policial, o primeiro dia do Leon, e a Claire que está atrás do irmão Chris. E o vilão principal, William Burker, que é aquele bicho que todo mundo se lembra, que ele era um médico, tem um olho aqui assim, e que se injetou o próprio vírus. A jogabilidade de Resident Evil 2 se concentra em quebra-cabeças, exploração e resolução de combate, e apresenta elementos típicos do gênero survival horror, tais como defesa e munição limitada. A principal diferença do jogo com seu antecessor é o sistema Zapping, que fornece a cada personagem histórias únicas e obstáculos diferentes. Tinha um personagem especial nessa franquia aí, que era um queijo, o Tofu, eu não sei se o pessoal se lembra, até um personagem assim meio ridículo. Ele era um agente da Umbrella disfarçado, e tu zerava com ele assim num minigame. Tinha também uma cena desse jogo que eu me lembro muito, que era a cena do Alligator, né? Aquele crocodilo gigante que saía de um laguinho, e tinha uma manha para matar ele. E eu não sabia na época, metralhava ele, gastava toda a munição, mas tinha uma manha que tinha que derrubar o barril, e quando ele mordesse o barril, atirasse e ia explodir a cabeça dele. 22 de setembro de 1999 veio o terceiro jogo da franquia, o Resident Evil 3, que, mesmo sendo o terceiro jogo da franquia, ele ocorre 24 horas antes do Resident Evil 2, e conta relatos do contágio do T-Vírus na cidade de Raccoon City. A característica fundamental do jogo é o novo inimigo Nemesis, um modelo experimental de Tenet,
programado pela Umbrella para eliminar os membros da unidade STARS, sobreviventes da mansão. O personagem principal dessa série era novamente a Jill Valentine, que voltou e tem como ajudante o Carlos, que era um membro da Umbrella. Os mercenários podem ser desabilitados quando o jogo é zerado uma vez no normal. Eles vão abrir e são três, o Carlos, que a gente já tinha falado antes, o Mikhail e o Nikolai. Tá? E inclusive o chefão dessa franquia, que é o Nemesis, que a gente tinha falado, acho que era um dos chefões mais fortes que fizeram na franquia. Assim, ele foi o primeiro vilão que passava as portas atrás de ti. Uma coisa que eu lembro muito também era o jogo japonês da franquia, e acho que todo mundo lembra da parte da locução, né, no começo, que a gente comparava muito, que era onde a gente via a grande diferença no jogo. 11 de janeiro de 2005 foi lançado o Resident Evil 4 para GameCube, e em seguida foi lançado para PlayStation 2 também. Ele conta como personagem o Leon, que volta nessa franquia. Ele tem a missão de resgatar a filha do presidente Ashley, que aparentemente foi sequestrada e foi levada em uma vila para a Espanha. E ele foi contratado para ir lá e trazê-la de volta. Excuse me, sir? I was wondering if you might recognize the girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! A mecânica do jogo do Resident Evil 4 foi completamente reformulada para incorporar a utilização de armas em ritmo acelerado. Os principais inimigos são os humanos parasiticamente controlados, chamados de ganados, em espanhol o gado ou o povo. Novamente mais inteligentes e rápidos que os zumbis dos jogos anteriores, os ganados podem se esquivar, manejar armas, agir coletivamente e se comunicar uns com os outros. Antes simples fazendeiros, esses ganados são um produto de infestação de Las Plagas, que são poderosos parasitas controladores mentais. E foi nesse jogo também que apareceu um dos meus personagens preferidos, que era o grande Ramon Salazar. Me llamo Ramon Salazar. Tinha também alguns outros vilões nesse jogo, como o Vittoris Mendes, que era o prefeito do vilarejo. Tinha o Krauser, que era um ex-companheiro do Leon em treinamento, inclusive tinha sido dado como morto, se eu não me engano. E o Sadler, que era o principal, né, o chefão final. Outra personagem também desse jogo é a Ada Wong, que é uma antiga paquera do Leon e que agora trabalha para o Wesker. E tem como objetivo pegar uma amostra desse vírus do La Plaga. E em março de 2009 foi lançado o Resident Evil 5 para PS3, Xbox 360 e Windows. Ele traz novamente o personagem principal, que é o Chris, e tem outra personagem também em conjunto com ele, que é a Shiva Alomer. Ela é a guia dele na história, e eles têm como missão capturar o Ricardo Irving, que é o vilão dessa série. Uma das invenções do jogo é a da alta interação com o cenário. É possível usar certas ações com personagens aliados para checar melhor a área, e algumas vezes é necessário para prosseguir. Em um desses momentos, Chris irá arremessar Shiva para outro prédio, onde o agente não pode alcançar. Shiva então consegue um meio de fazer seu parceiro continuar a missão. Eu quero agora falar um pouco dos residentes aleatórios, assim. Eu vou resumir para dar tempo de a gente falar um pouco de todos, tá? O Resident Outbreak, ele não é de fato muito parte da história original, assim. Ele se passa
na mesma época do Resident Evil 2 e Resident Evil 3, assim, alguns minutos antes daquilo tudo acontecer. Tá? Conta a história de alguns sobreviventes da cidade de Raccoon City que tentam escapar do caos da cidade do T-Vírus, né, que infestou e todo mundo virou zumbi. O Resident Evil 0, ele conta a história, o começo, como tudo começou, antes ainda do primeiro Resident 1. Tá? Ele conta lá a história da mansão, o início do T-Vírus, da mutação, e os personagens principais, se eu não me engano, é a Rebecca e o Billy. Se eu não me engano, são eles aí. O Resident Evil Code Verônica, ele começa 3 meses após o Resident Evil 2 e Resident Evil 3. E a protagonista principal é a Claire. Claire é presa ao invadir a sede da Umbrella Corporation, em Paris. Após uma frustrante busca por documentos que a ajudassem a encontrar seu irmão, após a prisão, ela é levada para a ilha Horken, que pertence à Umbrella. Rodrigo João Raval, mesmo o homem que a capturou, aparece minutos depois e a libera. Rodrigo justifica o estranho ato com a alegação de que o lugar está destruído e Claire, mesmo sem ele acreditar, precisa ter a chance de tentar escapar. O Resident Evil Dead Aim, ele é uma trama que acontece depois da destruição da cidade de Raccoon City. Tá? No jogo, Bruce McRean foi enviado para obter uma amostra do vírus da Umbrella, que foi descarregada em um navio no luxo na França. O jogo é praticamente todo dentro do navio, assim, que eu me lembro, assim, não tem muita coisa, é basicamente isso mesmo. O Resident Evil 1 teve um remake também, que é praticamente igual, né, remasterizado. É isso aí, pessoal, agora a gente já está chegando no final e eu vou mencionar aqui a enquete popular, que na verdade só foi um, que foi o personagem mais lembrado, que com 84 votos foi escolhido o Nemesis, que foi, eu também lembraria, acho que do Nemesis, primeiro que viria na minha cabeça. Assim. Gostaria de mostrar também para vocês aqui o CD do Resident Evil 3, não sei se vai aparecer aí, vou tentar mostrar aqui, vai aparecer, e o CD dele. E, enfim, a franquia é enorme, todo mundo gosta, né? A gente podia ficar a noite toda aqui falando sobre ela, mas não temos mais tempo, o programa já está no final. Espero que tenham gostado e nos vemos semana que vem com algum outro jogo para vocês.